gente teve o anúncio, né, do Flamengo, da lista, né, atualizada da Libertadores. Aliás, eu estou tentando botar aqui na tela, mas sumiu, rapaz. Sumiu. Marcão, acho que tu apagou, Marcão. Coisa boa. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar aqui de volta. Peraí. Eu vou botar. Já estou botando aqui. Pronto. Tá. Já subi aqui. Deixa eu vou ver botar se eu aqui na tela. Apaguei mesmo. Apaguei. A lista. Achei que era aqui. a lista de relacionado do jogo de ontem, entendeu? Foi tudo embora. Não, relaxa, tá tranquilo. E aí eu vou falar um pouco sobre essa lista ali e a gente tem as novidades, né? Vamos lá. A lista da Libertadores ficou com o Diego Alves, Eric Pulgar, então, né? Já é uma novidade nessa lista da Libertadores para as quartas de final. Rodrigo Caio permanece na lista de jogadores, Léo Pereira, Vidal é a outra novidade da entrada nessa lista para as quartas de final da Libertadores. Diegão, eu não sei quem é. E aí, Marcão, depois Zagueiro. me fala. Zagueiro? Tá. O Everton Ribeiro, Thiago Maia, Gabigol, Diego Ribas, Vitinho, Diogo, Lázaro, De Arrascaeta, Fabrício Bruno, Felipe Luiz e André. Everton Cebolinha é mais uma das novidades para essa lista das quartas de final da Libertadores, com Verton, conhecido Verton, que inclusive Marcão acabou de falar que fez gol no Sub-20 ontem. Ontem ou hoje? Acho que foi ontem, né? Contra o Ceará, né? Ontem, 2-0 Flamengo ontem. Isso. Santos, goleiro também. Pedro, Rodinei, Davi Luiz, Cauã, Matheus Cunha, Ayrton Lucas, Jean Carlos, Daniel Cabral, Vitor Hugo, Pablo, Marinho, Darlan, Cleiton, Mateuzinho, João Gomes também, Richard dos Santos, ele mesmo, Peterson, João, Kaique, Matheus Gomes, Ryan Luca, Matheus França, Wesley, Iago Teodoro, que eu também não sei, esse eu também não conheço. Hugo, Mateusão, Marcos Paulo, a gente estava agora há pouco, Igor Jesus, Santiago e Pedro Arthur. São 50 jogadores que fazem parte da lista de inscrições para quartas de final. E da lista dos jogadores novos, como eu mencionei, a gente tem a entrada do Everton Cebolinha, do Pulgar e do... Oh, meu Deus do céu, do Vidal, né? Vidal. Dito isso, meus senhores, vem chegando aí também terça-feira, expectativa, obviamente, aumentando, né? Com relação ao jogo, inclusive a torcida do Corinthians ontem gritando que vai ser uma guerra e etc. A gente sabe que o Flamengo teve a contratação, né? Ontem também anunciada do Eric, do Varela, né? Além do Pulgar. Bom, mas me parece de uma maneira até natural de que os três que entraram como novidade foi o mais acertado, porque não tinha muito o que fazer, né? Flamengo completão, a gente tem aí na próxima terça-feira, então, a expectativa de um jogo e literalmente vocês acham que, por exemplo, Vidal e Everton Cebolinha, que já tem 2 jogos aí, e o Vidal, eu não lembro quem é que falou isso na quinta-feira na live de vocês, Alan e Bruno Castanha, que o Vidal parecia que estava assim, já super entrosado, jogando bem pra caramba. Não lembro agora quem é que falou, se foi o Castanha ou se foi o Alan que falou isso. Mas o Everton Cebolinha ainda faltam alguns passos para quem sabe assumir uma titularidade, principalmente num jogo como esse na terça-feira, né? Acho que falta. Acho que para ele falta um pouco. A questão a questão física, acho que o Vidal está na frente. E na questão de ritmo de jogo, acho que o Vidal está na frente. Cebolinha ontem começou a dar sinais daquele Cebolinha, né? No 1 contra 1, principalmente ali, conseguir levar vantagem, né? Ontem era para ter saído com a assistência também. Ele cruza uma bola com a mão na cabeça do Lázaro. O Lázaro erra a cabeçada, a bola sai à esquerda do goleiro. Acho que está começando a voltar. Eu acho que o Vidal chega mais pronto, né? O Vidal tinha pouco tempo ali de parada, né? Foi só as férias mesmo. Cebolinha parece que tinha 90 dias que não jogava futebol. Então, assim, ele vai ter uma volta mais demorada até por conta disso. Saíram os jogadores, né, que a gente já sabe, né? Saiu o Arão, o Gustavo Henrique e o Andreas, né? Então, a numeração também vai obedecer, né? O 2, o 5 e o 18. Por isso que aí a galera meio que... Pô, o Pulgar com a 2 e tal. Mas era um número que estava sobrando. Só como curiosidade, Perrotinha, o Diogo com Y,
Ele é goleiro e ele é um dos sobreviventes do acidente do Ninho. Tá? Ele Legal. tá na lista da Libertadores. O Cauã, que muita gente não conhece, também é goleiro. Na última semana teve um stories dele lá, ele parece que ganhou uma aposta do Gabigol, o Gabigol estava servindo ele, né? Colocando o prato dele ao Cauã, né? E o Iago Teodoro é um zagueiro, né? Então, esses são jogadores da base que assim, muito dificilmente vão entrar, né? Mas compõem aí os 50. Acho que para terça-feira é o time que jogou contra o Atlético Paranaense. É o time titular. Nada muda? Né? Acho que ainda não. Acho que o Vidal está nessa transição para virar titular. Acho que vai acontecer naturalmente, né? E aí a gente pode até discutir quem é que sai, né? Porque o Thiago Maia é um primeiro volante, né? E aí você não mudaria na posição, coloca o Vidal como segundo, sai o João Gomes. Eu não tiraria o João Gomes, cara. Eu não sei se é esse apego com a base, sei lá. Eu tentaria fazer o João Gomes jogar de primeiro volante com o Vidal. Mas aí é um papo aí que a gente pode ter depois para saber quem é que sai desse time quando o Vidal estiver pronto. Mas eu acho que para terça-feira a gente vai com um time que a gente... Engraçado, né? O time do Dorival a gente consegue escalar os 11, né? Os 11 do Rodrigo, né? Que a galera falava, coitado do Bigode. Olha os 11 do Bigode aí e tal, não sei o quê. Pois é, com o Dorival parece que a gente tem os 11 aí. Eu acho que vai esse time aí que a gente já está se habituando a ver como titular, né? Que é o time que joga mais. Castanha, eu concordo muito com o que o Marcão está falando, mas isso me dá um certo temor ao mesmo tempo. Esse temor tem a ver com o seguinte: um Corinthians que é absolutamente diferente, por exemplo, do Corinthians que a gente jogou no Campeonato Brasileiro, que estava esfacelado, a gente sabe, muitos jogadores contundidos, jogadores que estavam fora, e agora é um Corinthians novo, inclusive com contratações novas, é um Corinthians diferente. O Flamengo, embora tenha um time hoje muito entrosado no que me parece, né, nesse time que o Dorival e que o Marcão mencionou, desses 11 titulares, entre aspas, isso pode, de certa maneira, facilitar o trabalho para o técnico do Corinthians e para esse Corinthians novo em surpreender o time do Flamengo? Será que não valeria a pena Dorival pensar em alternativas para que se possa, inclusive, surpreender o próprio Corinthians na sua casa num jogo tão importante nessa temporada? Então, Perrotinha, o primeiro é saber que Corinthians vai jogar. E quando eu digo que Corinthians vai jogar, não estou falando de escalação, não. Estou falando de como vai jogar realmente. Porque era um Corinthians que, sem os jogadores que voltaram aí de lesão, né? Então, William, Maicon... Renato Augusto, sei lá. Renato Augusto não voltou ainda, mas Fagner, a galera que voltou aí, né, de contusão, foi um Corinthians que perdeu para o Atlético Goianiense, né, agora nessa semana, que teve, né, algumas dificuldades. Mas assim, isso, você sabe que assim, existem duas histórias em São Paulo que elas são muito verdadeiras, são lendas urbanas praticamente, né? Uma é saber que o São Paulo em algum momento na Copa do Brasil vai ser eliminado, nunca vai ganhar, e a outra é que o Corinthians nunca vai ganhar do Atlético Goianiense. Isso é dito pelos meus amigos de São Paulo, assim, eles são corintianos. Eu quis chamá-los, inclusive, para ver o jogo comigo do Flamengo, porque eles mesmo estavam dizendo, eu nem vou ver. O Atlético Goianiense vai ganhar do Corinthians, esqueça. O Corinthians nunca ganha do Atlético Goianiense. Falei, cara, eu não sabia disso. Achei interessante essa história. São lendas urbanas até de São Paulo, só para a gente ficar ciente aí. E, por exemplo, o Vitor Pereira, ele, na última coletiva, depois do jogo contra o Atlético Goianiense, ele falou que Yuri Alberto e Roger Guedes não dá para jogar junto. Então, coincidência... O Roger Guedes é um cracaço de bola. Ele é um bom jogador. Não é cracaço não, mas é um bom jogador. E é engraçado como ele tem dificuldade, né, de acertar no esquema, né? Ele não consegue, né? Ele vinha jogando pelo lado, mas aí depois chegou o William, aí ele começou a jogar centralizado, porque aí não tinha centroavante. O Jô era reserva, mas depois o Jô saiu. Aí agora trouxeram o Yuri Alberto, então ele voltou a jogar do lado, mas aí veio pro lado direito, e o William tá jogando na esquerda, e aí não tá jogando, ou seja, o Vitor Pereira, depois do jogo contra o Atlético, falou que os dois não iam jogar junto, que ia jogar um ou outro. Coincidência ou não, ele poupou alguns jogadores no sábado, mas aí só jogou um mesmo, um entrou no lugar do outro até. Né? Começou jogando um e o outro entrou depois. Então pode ser que ele venha com o Adson, que é o garoto canhotinho que vem jogando ali, tem o Gustavo Mosquito também, mas o Adson deve começar o jogo, e deve ter o William pela esquerda, e aí um dos dois centralizado.
E aí vamos ver quem ele vai escolher, se vai ser o Roger Guedes ou se vai ser o Yuri Alberto. No meio de campo ele deve jogar com uma trinca ali de volante, ou então vai vir com o Juliano, mas acredito que ele possa vir, apesar de ser em casa, do Queiroz, Cantígio e Maicon, que ele pode mudar daí, tirar um desses aí, tirar o Cantígio, de repente vir com o Juliano. Renato Augusto não vai começar jogando, é muito, né, é difícil ele começar jogando. A linha defensiva deve ser tem uma dúvida, até levantaram ontem no linha de passe, eu vi o reprise hoje, que a dupla que vinha jogando era Raul Gustavo e Gil. O Raul Gustavo se machucou, não vai jogar. E a outra dupla, que é a dupla reserva no momento, vem jogando bem. Jogou contra o Atlético Mineiro lá e jogou agora também contra o Botafogo, que é o Bruno Mendes e o Balbuena. Então ele pode mudar a dupla ou ele pode botar a Balbuena com o Gil. Essa é a dúvida. Na esquerda, Fábio Santos ou Piton. Então, são essas duas que vão ter, não vai ter mudança de esquema. Ele estava jogando até com 2 atacantes, mas deve voltar a jogar no padrão ali com os pontas abertos. E para o Flamengo, a questão de surpreender, Perrotinha, você pode mudar alguma coisa durante o jogo, mas quando o time encaixa de uma tal forma, e é como você não tem muito tempo para trabalhar, ou seja, o importante é você ter uma forma de jogar. Você já quer variação, é muito complicado. Então, assim, o que ele muda é quando ele bota o Cebolinha, que ele passa a ter, né, uma profundidade também, uma amplitude pelo lado esquerdo, ele passa a ter jogo por ali. Então, são situações assim. Mas o Flamengo que vai a campo, dessa vez, não vão ficar tristes quando o Vene soltar o time, porque todo mundo sabe qual vai ser o time, né, que vai jogar com João Gomes, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. E aí, eu acho que o Vidal vai ser titular brevemente, e eu acho que a resposta, talvez definitiva, Marcão, nós vamos ter lá no Atlético Paranaense. Porque contra o Atlético Paranaense ele não vai ter o Thiago Maia. Isso. Né? É até uma dúvida aqui do Carlos Coelho. Ele falou: senhores, o Thiago Maia está suspenso, esqueceram? Não para Libertadores. Segundo Copa jogo do Brasil, jogo de volta. Ele e Davi Luiz. Né? Não joga. Tem gente falando também que o João Gomes estava suspenso. Não, o João Gomes cumpriu contra o Tolima. Né? Então, tá tudo certo. Então, vai ser. Agora, tem muito treinador também que ele forma 2 times, então ele vai ter Thiago Maia, pode ser Thiago Maia e Vidal, ou pode usar a experiência o entrosamento de Pulgar e Vidal, e aí no outro time ter Thiago Maia e João Gomes. Ele pode fazer isso também. Se ele formar 2 times, ele pode fazer isso. O importante é que ele vai ter boas opções ali, boas peças para ele encaixar. E é muito difícil que a gente fala assim mesmo, não quero que o João Gomes saia do time, não quero que o Thiago Maia... Mas é muito jogador qualificado, né, irmão? Então o treinador vai escolher, né? Vai escolher, mas o bom é que vai jogar sempre, né, irmão? Não vai ter esse negócio de não jogar, né? Pensei que tava para entrar aqui em casa mesmo. Porra, não é aquela questão de não vai jogar, né, cara? Porque a ideia do Flamengo tá bem clara de ter 2 times, né, cara? Tá bem claro isso.